Welcome back to the Late Late Show with Joel Rendell, featuring Rui Coimbra from Portugal. That's a bad intro. Hoje vamos falar de restaurantes, não é? Boa! Sempre um tema interessante. A que horas é que tu gostas de jantar no restaurante? Num restaurante? No restaurante. Bem, agora, com esta idade, com a nossa vida, a hora que prefiro é 7h30. 7h30. Uma hora que permita jantar com calma num restaurante, chegar a casa e ainda ver um bocadinho de televisão. Mas se me perguntasses isso há 12 anos, 10, 11... Aliás, às vezes até dava jeito que fosse tarde, porque se íamos beber um copo a seguir, ias do restaurante diretamente para um bar. Então, quanto mais tarde, mais provável era que o bar estivesse aberto. Ah, ok. E depois ias ao discoteca e depois o after party. Não, afters não. Não. Só discoteca. E tu? Pelas mesmas razões, 6 ou 18. Por acaso é pena que em Portugal os restaurantes não comecem a servir refeições mais cedo. Mas percebo que com os portugueses não iria funcionar, por isso não há razão para o restaurante abrir tão cedo. E também gosto de jantar cedo porque assim não tenho que lanchar entre o almoço e o jantar e acabo por consumir menos calorias, que é muito importante quando alguém está de dieta. Muito bem visto. Nós estamos sempre de dieta. Yeah. Bem, toda a gente está de alguma dieta. É verdade. E mais coisas sobre restaurantes. Qual é, na tua opinião, o melhor tipo de comida para comer dentro do restaurante? Porque depois vou perguntar-te qual é o melhor tipo para mandar vir. Porque acho que nem toda comida dá para mandar sim, vir. nem toda a comida viaja bem. Essa é difícil. Bem, se a pergunta é só por causa do tipo de comida que viaja bem... Sim, vamos começar por aí. Talvez coisas que tenham, por exemplo, muitos molhos, muitas coisas à parte, muitas entradas. Líquido. Por exemplo, mexicano, tailandês. Mexicano porque tem vários molhos yeah. e os pratos são... Podes mandar vir várias coisas, não é um prato que tu comes e já está. Ok. Então, como há muitos items... Elementos. Como há muitos elementos, dá muito trabalho quando a comida chega à casa e no restaurante é mais agradável, é mais prático. E quando há muitas embalagens também sinto-me mais culpado pelo lixo que estamos a criar, não é? Sim. Mas depois também há pratos que têm que ser montados no restaurante, sei lá, risotos, pratos de carne grelhada. Okay. É estranho mandar vir, por exemplo, grelhado ou barbecue, um churrasco. Eu acho estranho mandar vir. Ok, então se mandarmos vir comida hoje à noite, qual achas a opção mais segura? Para mandar vir a opção mais segura, eu acho que é pizza, porque parece que foi feita para mandar vir. Yeah. O sushi hoje em dia também viaja muito bem, se não for um sushi de autor e degustação. E se não for maltratado no caminho? Para mim são as duas comidas que são hambúrgueres, também viajam bem. Yeah. Por isso hambúrguer, pizza e sushi para mim são as coisas óbvias para mandar vir. Tudo o resto nós já mandamos vir, todos os tipos de cozinha, mesmo as que eu falei, mexicano, tailandês, mas nunca é a mesma coisa do que comer num restaurante. Eu acho que eu gosto de comer, quando jantamos fora, custa mais, mas eu gosto mais daquelas degustações que fazemos de vez em quando. Sim. Em que há vários pratos e a experiência é melhor, o serviço é normalmente melhor nesses restaurantes mais chiques. E como não jantamos fora muitas vezes, porque com crianças não é muito fácil, eu acho que gostamos de juntar o dinheiro para essas experiências de degustação do que só comer o tipo de comida que podemos mandar vir facilmente. Sim, é verdade. Degustação é impossível mandar vir, por isso nós guardamos os momentos. E no restaurante, o que é que tu costumas pedir para beber com a refeição? Depende da refeição, mas
Normalmente eu gosto de beber vinho e água sem gás. Eu gosto da água com gás. Com gás, gelo e limão. Uma coisa muito canadiana. E tu pedes água natural ou água... Fresca, sem gás. Ok. Sim. E vinho ou sangria. Se tiverem sangria também é bom. Sim, sangria é bom para partilhar também, é divertido. Mas muitas vezes elas enchem o jarro com muito gelo e muito fruta e depois só há um pouco de líquido para beber. Sim. Saquê, se for japonês. E tu gostas de pedir café com a tua refeição? Não, nós bebemos sempre no fim em Portugal. Claro. Um expresso no final. A minha mãe adora contar uma história sobre um estrangeiro que pediu uma meia de leite para acompanhar sardinhas assadas no Algarve. Queres ligar-lhe? E os meus pais ficaram chocados. Vamos ligar. Vamos ligar. Mas não digas que estamos a gravar. Ok. Eu vou dizer que é para te contar a Olha, história. isto não foi planeado. Alô? Alô? Olha, Então, estás aqui no Alta Voz. Liguei-te para contares ao Joel aquela história de um estrangeiro. Que bebida é que ele mandou vir para acompanhar sardinhas assadas? foi café com leite, um austríaco, Café com leite. uma chávena grande. Não foi só para ele, foi para a família toda. E nós estávamos lá e vocês ficaram chocados, não foi? Estávamos, foi naquele dia que tu comeste 19 sardinhas também, que toda a gente ficou chocada. Foi? Nesse dia? Nesse dia queriam que te inscrevêssemos para o concurso do restaurante Pitel. Quem comesse mais sardinhas ganhava uma grande refeição de marisco. Era rodízio de sardinhas e esta família mandou vir café com leite Ih, para que comer com horror. sardinhas. Imagina, sardinha assada, peixe Vocês só bebem isso da manhã, não é? e depois Café isso, com leite. nem depois da refeição, só ao pequeno almoço. Não, é que o sabor das sardinhas é tão intenso, tão intenso, tão intenso. A peixe é completamente desligado do sabor do café com leite. É uma coisa que não tem E nada a ver. mesmo depois das refeições nunca pedimos café com leite. Não. Eu peço às vezes, mas eu acho que eles percebem que sou estrangeiro. Queres dizer olá aos ouvintes do Practice Português? Olá, ouvintes do Practice Português. Olá, Ana Paula. Olá, muito gosto em ouvi-los. Queres dar-lhes algum conselho de como melhorar a sua aprendizagem de português? Ou- Quero. Ok, diz lá. Todos os que quiserem melhorar a sua aprendizagem de português devem subscrever o Practice Português. Muito Bem. bem. Ok. Melhor conselho é impossível. É verdade. Obrigado, beijinhos. Ok. Aí está. Café com leite com sardinhas assadas é um não. Mais. E ao fim da refeição, como é que tu pedes o teu café? Expresso cheio. Agora já peço às vezes abatanado ou um americano. Ok. E qual foi o pedido de café mais chato que já ouviste alguém fazer? Quando trabalhava nos aviões, pediam muitas vezes meio cheio. E eu nunca percebia o que era meio cheio. É meio vazio. Mas do Mas um aspecto mais positivo. Mas um café meio cheio não é um café normal. Não sei, pois. Ficava sempre a pensar o que será meio cheio. Ah, porque se alguém pedir expresso, já vem meio cheio? Pois, Ok. se calhar era isso, queria um café normal. Mas em Portugal há pedidos muito estranhos. Chávena escaldada, sem princípio. Sem princípio é quando eles deixam alguma água passar antes de aproveitar o café, não é? Sim, E sobremesa? Tu gostas de pedir sobremesa no restaurante? adoro. Então, se um restaurante tem todas as opções possíveis, o que é que tu pedes? Imagina, Uau. chocolate, cheesecake, mousse, fruta, Sei lá, eu gosto de creme brulee. um bom bolo de chocolate. Acho que é muito bom. Eu concordo. Eu gosto de chocolate, mas mousse falta o aspecto crocante, falta trincar. Então um bolo é uma boa alternativa para chocolate. Eu confesso que quando perguntamos no restaurante o que é que tem para sobremesa, eu só fico à espera que a pessoa diga chocolate. Blá, 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 chocolate. E, sim. E digo sempre, aquela que tinha o chocolate, por favor. Sim, também gosto. Ok. Então, a próxima vez vamos falar sobre
viver em Lisboa. Os pontos positivos, negativos, eu acho que vai ser muito polémico. Ok. Fiquem desse lado. Até a próxima. Até à próxima. Piliru-tiru.